Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nesse momento me ouvem. Começa aqui mais um programa Alto Rendimento Esporte, um programa de informações sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. As principais notícias, né? Aquelas notícias que está concretizada, não aquelas que ainda vão se realizar, porque é uma interrogação, todos sabem. E eu quero começar falando sobre o futebol carioca. O Campeonato Carioca vai se aproximando, os clubes vão se preparando, vão aproveitar o Campeonato Carioca para uma pré-temporada para o restante desse ano que chega, né? E nada melhor do que uma competição importante, uma competição que muitos vão levar a sério, né? Porque é o primeiro título para algumas equipes a ser disputado neste ano, e nada melhor do que sair como vitorioso, né, dessa competição, dar uma moral, um gás para as outras competições que virá a seguir. Eu queria começar pelo Vasco da Gama. O Vasco da Gama, todos sabem que o grupo que pegou o Vasco da Gama está remontando o Vasco, está estruturando o Vasco. Então essa coisa não é de um dia para o outro que vai reestruturar uma equipe de futebol, né? Sanar as dívidas, né? Amenizar as dívidas que não são pequenas, a dívida é muito grande, não tem aqui os valores, mas eu tenho conhecimento que é uma dívida grande, mas com esforço, com a imensidão da sua torcida, eu acho que tem todos os parâmetros para poder se erguer outra vez no cenário do futebol brasileiro. Então ele começa com a contratação do Pedro Raul, que se destacou no Goiás, todos sabem, né? Pedro Raul se destacou no Goiás, e só que ele tem que compreender que ele vai entrar numa equipe gigante, numa equipe de torcida, de massa, que vai cobrar. Não é a mesma coisa que um Goiás. E chegando no Vasco, se ele não fizer o dever de casa, qual é o dever de casa do Pedro Raul? É fazer o gol. Se ele não fizer, se ele começar, a torcida vai pegar no pé. Todos sabem, todos conhecem os torcedores do Vasco. Eles estão cobrando muito. Eles sofreram muito nesses últimos anos. Então, eles estão querendo resultado. E o resultado que ele quer do Pedro Raul é fazer gol. Entendeu? Às vezes o jogador não vai mal num time, mas faz 2, 3 gols, é isso que a torcida quer. Entendeu? E também tem um reforço, né, o Pumita Rodrigues, né, um lateral que vai reforçar o Vasco, né, nessa jornada aí de 2023, né? Nessa segunda-feira eles vão começar a fazer exame médico, vamos ver se vai dar certo, né? Tem tudo para dar certo, né? Que o Vasco está precisando de um lateral, né? Esse é um lateral esquerdo. Ele gosta de muita profundidade, então vai depender muito do treinador, né? Armar essa parte tática, né? Para que esse lateral possa jogar, né? E aproveitar as qualidades que ele tem, né? Senão não adianta. Engessar o lateral que tem uma qualidade mais refinada fica muito difícil, né? Então são as principais notícias do Vasco da Gama, né? As concretas, né? O Figueiredo, todos sabem que está se firmando. Creio eu que ele vai ser o titular da equipe, né? Porque no ano passado, às vezes que entrou, o Vasco subiu de produção nas partidas principais, né? Aquelas das retas finais, né, do campeonato. Foi uma dos principais nomes do Vasco. Eu acredito que o Figueiredo tem tudo para se firmar na equipe do Vasco, não só pela técnica, mas pela vontade, né? E de ser vascaíno, né? Você sente quando o jogador é vascaíno, pela vontade, pela garra que ele entra em campo, comendo a grama.
E isso ele demonstrou em 2022, não é isso? Agora, vamos falar agora do Botafogo. Botafogo Futebol e Regata. As principais notícias do Botafogo. Tem o Gatito Fernandes, né? Que a nenenzinha dele vai nascer agora, né? E vai ser papai, o Gatito Fernandes. Agora, a contratação de Marlon Freitas. O Botafogo está devagar, né? Todo sabe que está devagar. O americano está com o pé no chão para não contratar jogadores errados. Então tem que ser contratações pontuais. Então o Botafogo está contratando Marlon Freitas, aquele que se destacou no Atlético de Goiás. Apesar do Atlético de Goianiense, né, cair para a segunda divisão, mas ele foi um dos destaques. Marlon Freitas, habilidoso, meio campista, né? Velocista, joga com rapidez e é o perfil do técnico português, não adianta. Essa transição rápida da defesa para o ataque. Então tem que ter um jogador com essas qualidades, né? Joga de cabeça em pé, né? Aquela elegância, né? E bota ritmo dentro da partida, né? Então o técnico português, né? A comissão técnica portuguesa gosta muito desse tipo de jogadores, né? E por enquanto é a principal contratação do Botafogo, Marlon Freitas. E os torcedores do Botafogo não vão se arrepender não, tá? Não vão se arrepender não. Vão gostar muito do Marlon Freitas, né? Um ex-Botafogo também que está chegando é o Eric, né? Alguém deve saber, né? Deve conhecer o Eric, que é atacante, né? Estava na China, então está acertando com o clube da segunda divisão do Japão, né? O Eric está indo embora e Botafogo, e vamos ver se lá na China vai dar certo, né? Vamos ver, né? Está saindo da China para o Japão. Ele estava na China, no clube da China, está acertando com o clube da segunda divisão do Japão, né? É um jogador que não acertou, não deu liga no Botafogo, entendeu? E eu acredito que nem na China deu liga. Vamos ver se na segunda divisão do Japão ele comece a acertar, né? Agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense, o Fernando Diniz aí fazendo um ótimo trabalho aí no Fluminense, entendeu? O Fluminense abrindo o cofre, contratando pesado, entendeu? Jogadores pontuais, entendeu? Nas posições que fez falta, entendeu? Na reta final do campeonato, entendeu? O goleiro Vitor Eudes, já estava em Portugal, lá no Marítimo, né? Agora está vindo para o Fluminense para ser suplente, ou brigar com a posição com o Fábio. Eu acredito que mais para fazer sombra ali o Fábio, né? Estava muito tranquilo ele. E o Vitor Eudes veio para brigar com posição, não veio para ser mais um, veio para brigar. Tem um zagueiro, o Vitor Mendes, né? Ex-Juventude, fez uma grande partida contra o Flamengo. Acho que foi isso que despertou os interesses do Fluminense, né? Alguém vinha monitorando ele, mas ele veio mais para compor elenco, né? Porque o Fluminense está precisando de um jogador ali, um zagueiro para compor elenco, né? Quem sabe, né? Esse percurso da vida aí, ele consegue uma vaguinha de titular, mas tem que jogar muito, né? O lateral direito, Guga, né? Todos sabem, né? Teve aquele probleminha lá atrás, quando estava no Atlético, mas foi tudo superado, entendeu? Agora ele veio também para o Fluminense, também, que é uma carência. A lateral direita do Fluminense é uma carência. Veio para ser titular. Vamos ver se ele confirma essa titularidade. Todos sabem que o Guga é um lateral agudo, gosta de atacar e é tipo do esquema tático do Fernando Diniz, né?
Não é que Fernandinho não gosta de jogar muito na defesa, não. Ele pode levar 3, 4 gols, mas ele quer fazer 5, 6 lá na frente, né? E isso faz parte do bom espetáculo. Lateral esquerdo, Jorge, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, ex-Flamengo, estava no Palmeiras, mas não teve muitas oportunidades. E aqui no Fluminense eu acho que ele vai ter alguma oportunidade. Ótimo jogador, habilidoso, também um lateral agudo. Pode ver que Guga e Jorge, os dois que jogam lá na frente. Eu não sei como que o Fluminense vai ser um time muito ofensivo nessa temporada. Então tem que ficar de olho, entendeu? Explorar o ponto fraco, porque todo time ofensivo, muito tem um ponto fraco. Aí é o pulo do gato do treinador. O treinador tem que, adversário tem que saber, né? O ponto fraco das equipes que ele enfrenta. O meia Lima, né? Ex-Ceará, né? Aquele Lima, meio campo, bom jogador, né? Pena que o Ceará caiu desde a saída do Dorival Júnior do Ceará para o Flamengo. O Ceará teve um declínio violento, um declínio que eu não imaginava que ele ia ter esse declínio, né? Foi assustador. Estava o Dorival lá e o Ceará estava bem, estava ganhando, empatou com o Flamengo lá no Castelão, estava bem na Sul-Americana. Depois que o Dorival saiu, eles não encontraram um treinador que encaixasse com a mesma filosofia do Dorival. Aí foi aquilo que nós vimos, né? Foi caindo e infelizmente caiu para a segunda divisão, entendeu? Mas esse meio campo Lima é bom jogador, vamos ficar de olho nele porque ele vai brigar por posição lá no Fluminense. O atacante Keno, todo mundo sabe, ex-Atlético, jogou no Atlético Mineiro na última temporada, teve uma passagem pelo Palmeiras, mas nunca se afirmou, nem no Atlético nem no Palmeiras. Vamos ver se agora no Fluminense ele se afirma, né? Vamos ver, né? Se no Fluminense ele dá uma guinada, né? Porque nos outros clubes ele só passou, mas não convenceu. Então o Fluminense está apostando no Keno, né? Falando mais sobre o Lima é aquele jogador, o Fernando Diniz gosta muito, né? Aquele jogador ofensivo, aquele meia de transição também, com muita velocidade, entendeu? Que vai fazer aquela transição de defesa para o ataque. É um meio-campista que pode fazer ali o segundo homem de meio campo, né? E o Fluminense está ganhando na contratação. Olha, foram 6 reforços. Então o Fluminense está só pontual, bem, só na boa, sem gastar muito. São jogadores que não teve muito custo para a equipe do Fluminense, entendeu? A não ser o custo salarial, né? Agora vamos falar do Flamengo, né? Que o Flamengo agora, com a apresentação do Gerson e a apresentação do Vitor Pereira, né? Vitor Pereira chegou ontem, o Gerson também. Estão se apresentando, já nessa altura do campeonato, já se apresentaram. Então, nós sabemos que é um reforço, entendeu? E eu vi muitas críticas aí pela imprensa aí sobre que o Gerson trocou a Europa pelo Brasil. Hoje em dia, o Brasil, economicamente, está melhor do que muitos países da Europa. Eu prefiro ganhar o que eu ganho na Europa dentro do meu país do que eu ganhar igual ou menos fora da Europa. A competição aqui no Brasil está sendo mais, como se diz, mais atraente, entendeu? Mais atraente. A rivalidade de alguns clubes se aperta cada vez mais, então está mais gostoso de se ver. Com a volta do Vasco, com a volta do Cruzeiro, a primeira divisão vai ficar melhor ainda, porque nós vamos ter bons espetáculos, boas rivalidades dentro de campo. Então o Gerson optou por voltar. Eu vou ganhar a mesma coisa, mais até, porque aqui ele tem mais chance de títulos do que onde ele estava, que é a chance zero. Aqui a chance é muito maior dele obter vários títulos, várias premiações
E isso gera o quê? Receita para ele. O Vitor Pereira, por que o Vitor Pereira optou pelo Flamengo e não pelo Corinthians? Porque o Flamengo ofereceu a ele um time competitivo, que vai brigar por todas as competições. A maioria dos jogadores teve passagem pela Europa, todos sabem. Sabe da filosofia dos europeus, disciplina. Todo mundo sabe como o Vitor Pereira gosta de treinar, é semelhante ao Jorge Jesus, semelhante a alguns treinadores que estão na Europa. Então não vai ser nada difícil para quem está lá no plantel do Flamengo. Vai ser uma boa para aquela garotada que está subindo, está chegando, que vai conhecer metodologias novas, entendeu? Um novo tipo de conceito de futebol. Para essas garotadas vai ser ótimo, entendeu? Então, o Flamengo tem essas duas novidades, por enquanto concretas. Tem outras, mas são sondagem, ainda estão na conversação. Tem um Quinteiro que tá só apalavrado, mas não tem nada assinado. Então, tem o goleiro Rossi, que provavelmente já vem o time da Argentina vai ceder, Boca Juniors vai ceder, vai querer pegar um qualquer. É melhor um qualquer na mão do que em julho não ter nada. Então pegar um qualquer na mão, entendeu? Acho que o Flamengo até ofereceu muito, 2 milhões de dólares. Você oferecia um só e acabou. Entendeu? Ofereceu muito. Se eles não aceitarem, eles são muito bobos. Porque o Rossi já tem um pré-contrato assinado. Então, metade do ano já está livre. Não vai ganhar nada. Então é melhor ganhar umzinho agora do que não ganhar nada. Entendeu? E o Flamengo segue com os treinamentos agora. Vai ser agora assume, né? O Vitor Pereira assume o comando dos treinos agora está mais na parte física, né? E na parte de idealização de jogo, né? Vitor Pereira deve ter conversado com os atletas hoje de manhã, pela manhã já, ele deve estar em campo, são 11, o treino já deve estar até terminando, entendeu? E com certeza são 2 períodos, né? A princípio. E vamos ver, né? O time do Rio de Janeiro se preparando, outro se reforçando mais, outro um pé no chão, outro apostando em juventude, por causa da estruturação do clube, e o time do Rio, os times do Rio vão se ajeitando aí. Agora vamos ver, né, no Campeonato Carioca, como é que eles vão se comportar, né? E eles vão aproveitar a copinha, né, para ver se alguns jogadores se destacam para subir para o time principal, né? Vamos ver. Aí vai depender da copinha, dos rendimentos dos atletas na copinha, para ver se tem condições de ir para o time principal, né? Treinar pelo menos junto, né? Porque até no treinamento esses meninos pegam experiência, né? Com os mais novos, o comportamento de jogar, a maneira de jogar, a hora de desacelerar. Porque tem um moleque aí que gosta de acelerar demais, mas tem hora que você tem que dar uma freada, mano. Não é assim, sair, baixar a cabeça, como se diz o meu velho e amigo Márcio Costa, peixe, jogador avestruz, né? Que bota a cabeça no chão e vai embora. Não, vai devagarinho, né? Um abraço aí ao Márcio Costa, que está em Brasília, entendeu? Feliz 23 aí para vocês. Um abraço para meus filhos aí que estão me assistindo aí, tá? Beijo do pai. E assim nós vamos ficando por aqui. E na próxima sexta-feira eu tento passar para vocês mais novidades sobre os 4 grandes clubes do Rio. Espero que o Vasco tenha mais sorte em contratar
jogadores, mas tem que ser jogadores que vão resolver. Não adianta colocar jogador que tem nome, mas não vão resolver. É jogador que vão chegar e vão dar conta do recado. Porque a torcida do Vasco está carente. Então a torcida do Vasco vai cobrar, e vai cobrar forte. Aturou ano passado para poder ajudar o time a subir. Subiu. Agora o buraco é mais embaixo. Então, diretoria do Vasco, dirigente do Vasco, observe bem as contratações que vocês vão realizar neste momento. Tem que ser contratações pontuais, que vão dar certo, que vão brigar pela posição. Contratações que jogadores vão jogar. Não adianta sair caçando jogadores na América do Sul, na América Latina, na Europa. Jogadores sem expressão. Jogadores que, por um momento, jogou bem, deu sorte, mas que não vai passar disso. Então tem que ser muito cauteloso na hora de contratação. O Botafogo também está indo muito lento, está fazendo aquelas contratações que faltou mesmo, mas é mais para brigar por posições com os outros. Esse Marlon Freitas, né, que o Botafogo contratou, muito bom jogador, acho que ele vai galgar aí uma titularidade, eu acho que ele vai dar uma liga, dependendo de quem jogar ao lado dele, né? Porque não adianta você ser um bom jogador se você não tiver bons jogadores ao seu lado, né? Porque não é só você que joga, é equipe, é um conjunto. Então, mas ele vai dar liga, né? O Fluminense já fez um pacote aí, creio que não vai parar por aí. Vai esperar o Campeonato Carioca chegar para ver se vai ter alguma carência. E o Flamengo é aquele rolo compressor, né? Todo mundo sabe, né? Vai dando brecha e ele vai contratando, mas é jogador de nível lá em cima, porque tá com o cofre cheio, né? Cofre barrotado. Então eles estão vivendo de título, e cada título que o Flamengo ganha é uma bolada que entra nos cofres do Flamengo. Valeu, galera? É isso aí. Alto Rendimento Esporte agradece a todos. Essas são as principais notícias dos clubes do Rio de Janeiro. Abraço.